Alguns nasceram para viajar o mundo inteiro, e outros nasceram para ser bênção na vida do vizinho. Aí você diz para mim, porque o sucesso para Deus é diferente do sucesso do homem. Não queira ter o sucesso que os homens desejam, queira ser aplaudido pelo céu e não aplaudido pelos homens, porque o aplauso dos homens é conivente, o aplauso dos homens morre. Mas quando o céu sorri para você, não rebaixe o teu ministério, o teu chamado. Você pode estar vendo uma fase de profeta chorão, dizendo: nossa, para todo mundo é fácil. Aquele ali profetizou no palácio, aquele ali profetizou no alto da montanha. Eu estou profetizando no meio de assassinatos, no meio de um genocídio, no meio de uma situação terrível. Deus está dizendo: pois é, eu nunca dou um fardo maior do que você pode suportar. Se você está nisso, é porque tu é mais forte do que imagina, tu é mais capaz do que o que pode. Jeremias 20:17 diz assim: mas Deus não me matou no ventre materno, e nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas? E terminar os meus dias na maior decepção? Eu vou ler de novo Jeremias 20:18. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar meus dias na maior decepção. Curve sua cabeça. Eu sei que aí na tenda está abafado, está calor, mas eu preciso da sua atenção. A semente sempre precisa de um solo. Aí no hall também. Mas agora preste atenção. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Com muita humildade, nós nos colocamos na postura de ouvintes, aprendizes. O Senhor sabe meu futuro, o Senhor sabe para onde eu vou, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece o meu deitar, meu levantar. E antes que eu diga qualquer coisa, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Meus medos, meus anseios, minhas fraquezas. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me fez. E eu vou ouvir aquele que me sonda. Ó Deus, nós te pedimos, fala conosco. Se a Tua voz falar conosco, nós somos transformados, renovados pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus. O profeta Jeremias, ele recebe um adjetivo de profeta. Quem sabe qual é? Profeta chorão, exatamente. Ele recebe esse título de profeta chorão. Ele escreve o seu livro, Jeremias, e ele escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias. Também foi ele que escreveu. E é um livro, como o próprio nome diz, um livro de lamento, onde várias vezes registra Jeremias chorando. E quando a gente lembra das escritas do profeta Jeremias, e esse título chorão, nos dá a impressão de que ele era um camarada extremamente emotivo, emocional, frágil, sensível. Mas esse título de chorão não é o que a gente imagina. O que ele viu, o que ele presenciou, foi terrível. Terrível. Lamentações 1:1, não precisa nem colocar, depois os textos para colocar eu digo. Diz que a cidade que era cheia, agora está deserta. Mas o que mais quebrou Jeremias foram as crianças. A Bíblia diz que, lá em Lamentações 2:12, que as crianças clamam pelas mães, com fome e sede, e desfalecem nas ruas como um guerreiro ferido na batalha. Imagine milhares de crianças deitadas na rua, clamando por água, lutando para respirar e morrendo lentamente nos braços das mães. Lá no Jeremias, lá em Lamentações 4:4, Jeremias vai dizer que a língua dos bebê, gruda ao céu da boca por causa da sede. E as crianças imploram por pedaço de pão, mas ninguém atende. Gente, é uma imagem terrível. Milhares de pessoas morrendo de fome, sede, crianças. É uma imagem terrível para descrever. E Jeremias, ele é uma testemunha ocular. Ele está vendo uma nação inteira morrendo, desfalecendo.
E quando você olha para algumas coisas, uma coisa é alguém te contar, uma outra coisa é você ver, você presenciar. Ele fica tão chocado, tão abalado, que é um trauma que o leva a fazer perguntas como essa: Deus, por que o Senhor não me matou no ventre? Deus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não deixou o ventre da minha mãe ser o meu túmulo? Por que o Senhor me fez nascer para ver isso? Por que o Senhor me deixou nascer para presenciar o que eu estou presenciando aqui? A morte dos judeus. Lá em Lamentações 2:20, Jeremias vê os sacerdotes, os pastores da época, mortos dentro do templo. Corpos de jovens, lá em Lamentações 2:21, corpos de jovens e velhos nas ruas, mortos às espadas, porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém e matou a todos. Lá em Lamentações 3:2, ele vai dizer que ele conduziu a escuridão e removeu a luz. Tudo que Jeremias vê, o destrói. Tudo que ele vê, o arrebenta. E todos nós temos uma coisa chamada memória. Memórias, retratos da vida, retratos que muitas vezes, quando a gente fala de passado, 99% das pessoas, quando se fala de passado, elas lembram muito mais das desgraças do que do avivamento. Nós temos um grande problema com a cabeça, nós temos um grande problema com a memória. A gente joga o ouro no lixo e guarda o que não presta na cabeça. Nós temos um Deus que criou tudo, criou a terra, criou os céus, Ele é grande, Ele é Senhor. E aí, o profeta Jeremias tem um lapso de esperança. No meio do livro do profeta Chorão, no meio do livro das Lamentações, agora eu quero que você coloque em Lamentações 3:19. Jeremias, ele faz um desabafo inspirado por Deus. E ele vai dizer: lembro-me da aflição e do meu delírio. Eu lembro da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso. E a minha alma, quando eu lembro disso, o que ela faz? Desfalece dentro de mim. Todavia, contudo, porém, entretanto, também lembro-me do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que eu estou vendo toda essa desgraça, mas não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias está dizendo: o que eu estou vendo faz o meu coração sangrar, o que eu estou ouvindo faz o meu coração morrer, o que eu estou vendo faz a minha alma desfalecer. Contudo, lembro-me também, no HD tem outra coisa, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembro-me, é como se ele falasse: mente, faz-me lembrar que há algo que me cura. Faz-me lembrar em quem eu tenho crido, faz-me lembrar que Ele é poderoso, faz-me lembrar o que é esperança. De acordo com o dicionário de esperança, é uma expectativa positiva, otimista, da realização daquilo que se almeja. E esse é o grande paradoxo, porque nós não conseguimos olhar para trás e ter esperança. Olhar para trás é tudo o que alguns menos desejam. E muitas vezes a Bíblia nos ensina a não olhar para trás. O próprio apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo do prêmio, do chamado, da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque algumas vezes passado só tem a ver com ferida, trauma, vergonha, escolha ruins. E é isso que Jeremias está brigando com ele mesmo.
O profeta chorão está dizendo: eu vi crianças morrendo, eu vi crianças com sede, morrendo com a língua grudada no céu da boca. Eu vivi numa Jerusalém de corpos esparramados pelo chão. Eu fui para o templo orar e vi corpos assassinados à espada de sacerdotes. Eu vi a desgraça chegar. Deus me levantou para um tempo de desgraça. Meu Deus do céu, eu poderia profetizar num tempo com as igrejas lotadas. Não, Deus me levantou para fazer a obra num tempo pior. E eu quero dizer que o fato de Deus te levantar não significa que os lugares que Ele vai te pôr serão agradáveis. O fato de Deus usar você não significa que serão agradáveis. Alguns nasceram para pregar em ginásios, estádios. Outros nasceram para pregar dentro de casa. Alguns nasceram para viajar o mundo inteiro, e outros nasceram para ser bênção na vida do vizinho. Aí você diz para mim: porque o sucesso para Deus é diferente do sucesso do homem. Não queira ter o sucesso que os homens desejam. Queira ser aplaudido pelo céu e não aplaudido pelos homens, porque o aplauso dos homens é conivente, o aplauso dos homens morre. Mas quando o céu sorri para você, não rebaixe o teu ministério, o teu chamado. Você pode estar vendo uma fase de profeta chorão, dizendo: nossa, para todo mundo é fácil. Aquele ali profetizou no palácio, aquele ali profetizou no alto da montanha. Eu estou profetizando no meio de assassinatos, no meio de um genocídio, no meio de uma situação terrível. Deus está dizendo: pois é, eu nunca dou um fardo maior do que você pode suportar. Se você está nisso, é porque tu é mais forte do que imagina, tu é mais capaz do que o que pode. Agora, preste atenção, é necessário lembrar, é isso que Jeremias está falando, que existem lembranças terrenas, mas existem memórias espirituais. Você sempre terá duas memórias: memórias terrenas e memórias espirituais. E é nesse contexto, gerado por tanta decepção, por tanta angústia, que se você não lembrar das memórias espirituais, a depressão vai tomar conta de você. O que é a depressão? A depressão é o excesso de passado. Você tem tanta coisa acumulada, tanta coisa mal resolvida, tantas coisas fora de eixo, e você acumula e não tem gatilhos, não tem escape, não tem por onde vazar, você não consegue expressar em palavras. Já tentou conversar com uma pessoa altamente depressiva? Ela diz assim: eu sinto uma tristeza tão grande que nem sei porquê. Eu sinto uma vontade de morrer e não tem motivo. Mas como assim? Não tem. Porque há um excesso tão grande de memórias ruins, é um acúmulo tão grande que a pessoa ela não consegue sequer vazar isso. Não há um escape, não há um gatilho. Mas é isso que Jeremias está falando. Ok, existe sim crianças com a língua grudada no céu da boca. Existem sim lamentações, parece que a luz foi embora e as trevas tomou conta de tudo. Todavia, contudo, entretanto, eu posso me lembrar também do que vai me dar esperança. E o que vai me dar esperança? As misericórdias do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. Eu não estou vivo por acaso. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você é moldado pelo que mais lembra. O que você mais lembra? A maldade dos homens ou a bondade de Deus? O que você mais lembra? O desfavor dos homens ou o favor de Deus? O que você mais lembra? Os ataques das pessoas ou o óleo e o bálsamo de Gileade que curou as suas feridas? O que você mais lembra? As rasteiras que você levou ou as mãos do Pai estendidas para te pôr em pé de novo? A qualidade das suas memórias moldará o seu futuro. O que você lembra, forma ou deforma? O livro de Lamentações é um livro difícil de ler. Jeremias chora porque Nabucodonosor passou como um rolo compressor sobre tudo. E nessa situação de escravidão, Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que vai me curar. Eu tenho que lembrar o que vai me curar. Eu preciso, no meio do caos, trazer à memória, senão eu vou enlouquecer, senão eu vou quebrar, senão eu vou morrer, senão eu vou endoidar, senão o sistema vai me engolir. Muitos não sabem os reais motivos do porquê vão à igreja. Muitos não sabem, passamos uma crise de amnésia enorme, ou amnésia ou memórias ruins. Mas alguns perderam memórias lindas. O que é a ceia? Já parou para pensar no que é a ceia? Já parou para pensar que hoje nós estamos celebrando uma morte e uma ressurreição? Já parou para lembrar do seu batismo? O dia que você desceu nas águas e que o pastor falou para você
reconhece Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você diz sim. Você se arrepende de seus pecados? Sim. Então eu te batizo hoje. Eu te entrego hoje na mão dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você saiu da água e disse: uou, vida nova! Vida nova! Talvez não gritou, mas sabe o que é? Lembrar da comunhão, do louvor, da adoração. Lembrar do que pode me dar esperança. Lembrar do que pode descortinar as mentiras do diabo. O povo de Israel só podia ter uma coisa para se abraçar no meio da desgraça: a esperança. No meio de corpos estendidos no chão, no meio de crianças morrendo, no meio de um cenário de guerra, eu preciso lembrar do que me dá esperança. No meio de um hospital, no meio de uma casa de recuperação, no meio de uma crise, no meio de um marido que foi embora de casa, no meio de um filho rebelde que as minhas palavras parecem que não resolvem mais. Eu preciso me lembrar que além dos defuntos que estão jogados aos montes, todavia eu posso me lembrar do que vai me dar esperança. A fidelidade e as misericórdias do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Eu não quebrei até hoje, eu não morri até hoje, eu não fali até hoje, porque a minha fé não está baseada naquilo que eu estou vendo, mas num Deus libertador, num Deus misericordioso, que anda ao lado de seu povo, que cuida de seu povo. A situação que você se encontra pode ser a mais triste do mundo. Morte, doenças estão minando do que você está vendo, mas a Bíblia diz que a esperança, ela pode vencer o medo. Porém, se você possuir um mínimo de esperança e continuar a lutar, Deus vai agir. Numa situação de extrema dificuldade, Jeremias bate no peito e diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. A noite tem fim, a morte tem fim, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Essa sua situação vai passar e as misericórdias do Senhor estarão lá. Essa crise financeira vai passar e as misericórdias do Senhor estarão lá. Esse luto vai passar e as misericórdias do Senhor estarão lá. Você está entendendo isso? Essa dor de cabeça vai passar e as misericórdias do Senhor estarão lá. Esse processo na justiça vai passar e as misericórdias do Senhor estarão lá. Lembre do que dá esperança. Lembre. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo olha para o seu filho na fé chamado Timóteo e diz para ele: lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se, Timóteo. Timóteo está indo pregar na igreja de Éfeso, uma das igrejas que mais pessoas hereges estão se levantando. Na igreja de Éfeso começou a ter um racha, divisão, crises. Timóteo estava indo pregar num lugar ruim, num lugar complicado. E Paulo está dizendo: Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Porque se você lembrar de Jesus Cristo, você nunca vai parar de pregar. Se você lembrar de Jesus Cristo, você nunca vai parar de cantar. Se você lembrar de Jesus Cristo, sua fé nunca vai oscilar. Lembre-se de Jesus Cristo. O quê? Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho. Lembre-se, Timóteo, lembre-se. Quando fizerem cara feia para você, lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo, quando for ignorantes com você, lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo, quando você não conseguir pagar uma conta, lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo, quando a dor chegar, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se que ele renasceu dos mortos. Lembre que ele é descendência de Davi. Olha lá, Timóteo 2,14. Continue a lembrar essas coisas. Quando? Quando? A todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Ou seja, não muda o assunto. Tiver que conversar com alguém, fala que Jesus Cristo é o seu Salvador. Fala que ele ressuscitou dentre os mortos. Fala que ele é da descendência de Davi. E o resto não toca no assunto. As outras conversas só servem para perverter os ouvintes. Lembra disso, continue a lembrar a todos, advertindo. Será possível que um servo de Jesus Cristo pode esquecer-se de Jesus Cristo? Será possível que um voluntário de Jesus Cristo pode esquecer para quem ele serve?
Será possível que um pregador do evangelho que prega sobre Jesus pode esquecer de quem ele representa? É possível, é completamente possível, porque no meu HD tem memórias que matam, tem memórias que destroem, tem memórias que me afugentam, tem memórias que me matam, tem memórias que me destroem. É possível servir com memórias de morte, é possível pregar com memórias que arruinam, é possível criar minha família com memórias que me matam. É possível esquecer que as misericórdias do Senhor não têm fim. É possível, porque quando a fraqueza chega, quando o sofrimento chega, a vergonha chega e marca a minha vida, a rejeição, tudo isso vai matando o meu potencial. Mas eu quero te dar algumas boas lembranças para você nunca esquecer. Alguns conselhos que Paulo dá a Timóteo. Se você puder lembrar disso todos os dias, eu quero que você guarde isso no seu HD, na parte mais preciosa da sua cabeça. Você tem que lembrar disso todas as manhãs. Você vai trabalhar, você vai procurar emprego, você vai para o hospital, você vai para uma clínica, você vai deitar, você vai ver qualquer coisa. Você tem que lembrar que Cristo sempre te fará mais forte. Você não pode esquecer disso. Feche os seus olhos agora. Fala para a sua alma, alma doente, alma ansiosa: Cristo sempre me fará mais forte. Você tem que falar mais alto agora: Cristo sempre me fará mais forte. Paulo olha para o seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1. E Paulo diz: portanto você, meu filho, fortifique-se aonde? No elogio, no tapinha nos ombros. Fortifique-se onde? Na graça, que aonde? Em Cristo Jesus. É na graça que eu estou fortalecido. Como é que você está em pé? Como é que você continuou? Como é que o tsunami não te destruiu? Como é que os vendavais não te levaram? Levou todo mundo, rapaz. Só ficou você da nossa turma. Todo mundo caiu. Como é que você ficou? Porque eu me fortaleço na graça. Eu me fortaleço na graça. Eu me fortaleço na graça. Bate no peito e fala: eu me fortaleço na graça. Eu me fortaleço na graça. Por que eu não quebrei? Porque eu me fortaleço na graça. Porque é na graça. Fortifica-te na fé, meu filho Timóteo. Fortifica-se na graça. O ambiente é ruim, o ambiente é tóxico, o ambiente é maldoso, é gente morrendo, é gente saindo, é gente indo para todo lado. É a graça. Fortifica-te na graça. Aumenta a tua fé na graça. Na graça, fortaleça-se na graça. Vai fazer uma reunião, ora antes da reunião, Deus vai te dar a palavra que vai deixar as pessoas de boca aberta. Vai trabalhar, antes de trabalhar, fortaleça-se na graça. Não sai de casa praguejando, não sai de casa dizendo que a vida está ruim. Sai de casa dizendo: hoje é um dia que a graça vai ser manifesta na minha vida. Hoje é um dia que eu vou surpreender naquela empresa. Todo mundo vai dizer: eu estudei na mesma faculdade que tu, eu tenho o mesmo tempo de casa, de empresa. Você está todo mundo achando que você é previsível, todo mundo achando que você todo o seu potencial já foi dado. Ninguém olha para nós com expectativa de receber nada. É por isso que é tão simples inspirar, meu irmão, porque quando você é dependente da graça, você rompe o casulo. Quando você é dependente da graça, você todo dia sai da lagarta e vira borboleta. Todos os dias você voa mais alto, e Deus tem força para você. Você que está aqui dizendo: pastor, eu não aguento mais, tu não sabe o que está falando. Deus tem força para você. Deus tem força, Deus tem disposição, Deus tem ousadia, Deus tem força, Deus tem vitalidade. Ei, meu filho Timóteo, fortaleça-se na graça. Vai sair para trabalhar de manhã, graça de Deus me acompanha. Graça de Deus me acompanha. Vai ter uma conversa difícil, graça de Deus me acompanha. Não deixa o medo te acompanhar, não deixa a dúvida te acompanhar, graça de Deus. Segunda coisa que Paulo lembra a Timóteo. A primeira é que fortaleça-se no Senhor. A segunda: quando você sofrer, não lembra do teu sofrimento, lembra do sofrimento de Cristo. Quando você for enfrentar uma situação dolorosa, lembra do sofrimento de Cristo. 2 Timóteo 2,8. Lembre-se de Jesus Cristo. Perdeu o emprego? Lembra de quem? Jesus Cristo. O médico diz que você está com câncer. Você vai lembrar de quem? Jesus Cristo. A dívida está crescendo e o salário diminuindo. Você vai lembrar de quem? Jesus Cristo.
tua casa está em pé de guerra, você vai lembrar de quem? Sabe de quem a gente lembra? Da casa da nossa amiga, que também estava um pé de guerra e todo mundo saiu de casa. E aí a gente fica dizendo, ai meu Deus, vai acontecer comigo. Quando a gente perde o emprego, a gente lembra de um amigo que perdeu o emprego. E fala assim, meu Deus, ele passou fome. Será que comigo vai ser assim também? Está com câncer? A gente lembra logo de quem morreu de câncer. Meu Deus do céu, eu sou o próximo. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas uma vida que vale a pena não é fácil. Uma vida que vale a pena nunca será fácil. Lembre-se de Jesus Cristo. Colocar aí o 2 Timóteo 2,8. Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. 9. Pelo qual, por lembrar dele, sofro até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Quando você sofrer, lembra que Jesus sofreu. Quando você quiser desistir, lembra que Ele não desistiu. Quando você fala assim, eu não tenho mais motivo para seguir em frente, lembra que Ele também não teve mais motivo para seguir em frente, e ainda assim seguiu. Por 3 vezes Ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas por amar você, Ele foi até o fim. Em nome de Jesus, levante sua mão para cá. Quando você estiver passando por vales, não traga a sua memória a autopiedade, não se vitimize, não fica dizendo, ai como eu sofro. Fala assim, o meu Jesus também sofreu, e Ele venceu, e eu serei como Ele. Eu pareço com o papai, aleluia. Eu sou a cara do papai. E você? Eu sou a cara do papai. Olhou para mim e lembrou do papai. E como que é o papai? O papai é aquele que na sexta-feira arrebentam com ele, no sábado enterram ele, e no domingo ele ressuscita triunfante em glória. Aleluia. Aleluia. O que mais eu vou lembrar? Lembre que é o Senhor que te fortalece. Lembre-se dos seus sofrimentos. Quando sofrer, lembre do sofrimento de Jesus. Terceiro, lembre que a obra de Deus é dependente de Deus e não sua dependência. Está fazendo a obra, você depende dele, não dos seus braços, não das suas pernas, não da sua cabeça. O que Deus te mandar fazer não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Então para de dar desculpa que você está fazendo menos porque está sem tempo, que está fazendo menos porque está cansado, que está fazendo menos porque a vida está corrida. Se Deus te chamou para o arado, põe a mão no arado e não olha para trás. Você vai fazer mais, porque Deus nunca chamou vagabundo, Deus nunca chamou desocupado. Deus sempre chamou gente com a agenda lotada. Deus sempre chamou gente que não tem tempo. Deus sempre chamou gente que tem um monte de coisa para resolver, porque Deus vai mostrar a sua glória. Eu quero que você entenda, Deus vai nesse ano 2023 mexer com a sua agenda. Você acha que não tem tempo, você acha que não dá, e Deus está falando, eu vou fazer você fazer mais em menos tempo, para mostrar para todo mundo que não depende da sua inteligência, da sua capacidade, é a minha glória manifesta em você. É a minha glória, é o que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não se pode negar a si mesmo. O que ele está falando? Ainda que eu não consiga, ainda que eu não possa, ainda que eu quebre, ele continua no trono sustentando a minha vida. Você tem que lembrar uma quarta coisa. Você tem que lembrar isso todos os dias. Repita comigo, Jesus morreu pelos meus pecados. Você tem que lembrar todo dia, porque o vagabundo do Satanás, ele vai te acusar. O vagabundo do Satanás, ele vai dizer que você não é digno, que você não merece, que depois do que você fez, acabou a chance. E você tem que lembrar que todos os dias, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Ele não morreu só para te levar para o céu, Ele morreu para perdoar os seus pecados. Você e eu temos o sangue de Jesus disponível nesse momento. Nenhum de nós aqui precisa ficar sem dormir mais uma noite sequer por conta de culpa. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi.
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Timóteo está dizendo, recebendo de Paulo, dizendo o seguinte: ei, quando apontarem o dedo para você, aponte o dedo para Jesus. Ei, você, para. Quando apontarem o dedo para você, você aponte o dedo para Jesus. Diga, fale com Ele, porque Ele limpou a minha ficha. Fale com Ele, porque Ele me deu um novo começo. Mas o que você fez? Eu não fiz nada. Eu só o recebi como único e suficiente Salvador na minha vida. Eu só o recebi como Redentor da minha história. Eu só o recebi como meu Pai. E Ele limpou a minha vida, restaurou os meus caminhos, abriu os meus horizontes, aplainou os montes. Mais uma coisa que você tem que lembrar, só mais duas para a gente orar. Todos os dias, lembre que Ele está vivo e presente. Diga comigo, Jesus está vivo e presente. Paulo diz, Ele ressuscitou. Se você dobrar o joelho no banheiro da tua casa, Ele está lá. Se você fechar os olhos no teu trabalho, Ele está lá. Jesus está presente, Ele está aqui. Ele está andando entre nós. O Espírito Santo está aqui. E aquele que busca de todo o coração encontra, Ele abraça, Ele transforma. Eu não sei se você já viu gente chorando no transporte público. Eu já vi. Você não tem nada, a pessoa está ali chorando, e você vê Deus trabalhando no coração dela. Ele fala, Ele toca, Ele abraça, Ele potencializa. Eu já vi gente dando gargalhada, a pessoa está do nada séria, e daqui a pouco ela começa a dar risada. E o que é isso? Eu não sei, mas o Espírito Santo falou alguma coisa para ela. Alguém já passou por isso? Algumas vezes você está ali e o Espírito Santo vem só para alguma coisa no teu ouvido. Ele dá uma boa notícia: eu vou sustentar você, virá milagre disso. Ele está vivo, irmão. Ele não é um pedaço de gesso, Ele não é um pedaço de madeira. Ele é o Cristo ressurreto. Ele está entre nós. Ele é o Paracleto. Ele disse, eu vou ao Pai e não vos deixarei órfãos, deixarei o meu Espírito. E o vento sopra para onde quer. O vento sopra na minha casa, o vento sopra no meu trabalho, o vento sopra nessa igreja. O vento sopra. Ele está vivo. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele aviva, Ele transforma. Memória que cura. Ele está vivo, Ele está presente. Ele está aqui. Ele está aqui. Todo mundo algumas vezes já levantou. Quem é pai já fez isso. Não percebeu se o filho chegou em casa? Aí está deitado dizendo, chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou, né? Aí levanta, vai até o quarto, fala, está dormindo, está aqui, está em casa. E aí a hora que percebe que o filho está em casa, a gente volta a dormir. Quem já fez isso? Tem hora que você tem que encontrar Jesus em algum lugar da sua casa. Está lá agitado na cama. Oh Jesus, mostra que o Senhor está aqui em casa. Oh Jesus, tem tanta tristeza no meu coração, tem tanta dúvida, meu Deus. É tantas vozes, Senhor. Chama Ele no pé da cama. Chama Ele no pé da cama, chama Ele. Fala, Senhor, me abraça aqui de um jeito tão precioso. Me abraça aqui, Senhor. Deixa eu sentir que o Senhor está pertinho de mim. Porque se o Senhor estiver aqui, o mal não me toca. Se o Senhor estiver aqui, o mal não me toca. E a última coisa que você tem que lembrar. Já falei sobre a sua força. Já falei que você tem que lembrar todos os dias quando sofrer, que é o sofrimento dele. Já falei para você que a obra é feita por Ele. Já falei para você que Ele morreu pelo seu pecado. Já falei para você que Ele está vivo e presente. E a última coisa, e a mais importante de todas, levanta as duas mãos. Fale, eu preciso lembrar que Ele é o meu Deus. Eu tenho um Deus. Você tem que lembrar. Com todo o respeito que tem as outras religiões, com todo o respeito que tem as religiões de origem africana, com todo respeito que tem aqueles que veneram Maria, com todo o respeito que aqueles que seguem espíritos,
ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como Jesus. Ninguém tem o poder que Ele tem, a glória que Ele tem, o domínio que Ele tem, a autoridade que Ele tem. Ninguém faz o que Ele faz. Ninguém é como Jesus. Respeito. Quer fazer macumba, pode fazer, mas não tem macumba maior do que Ele. Não tem voodoo, não tem preto velho, não tem Zé Pilintra, não tem pombagira, não tem Virgem Maria. Jesus Cristo é Deus, é o maior de todos. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Levanta a tua mão e dá um grito de vitória ao nome de Jesus. Um grito de vitória ao nome de Jesus. Oh, imaculado Jesus. Oh, glória. Descanse sua vida na graça de Deus. Tenha memórias espirituais. Olhe para aquele que nunca pecou, nunca falhou, nunca desistiu. Há memórias que curam. Pare de repetir: minha vida foi só tristeza, minha vida foi só trauma. Tenha memórias que curam, que o diabo nunca vai segurar você. Eu queria que você fechasse os olhos e que você lembrasse de um grande momento que você viveu com Deus na sua vida, de um momento que você viu a mão de Deus. Todos nós aqui temos que lembrar. Onde foi que você falou assim: naquele dia Deus me abraçou, pastor? Naquele dia, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos um momento da nossa vida, no mínimo um momento, que se a gente esforçar um pouquinho, como é que foi aquele dia? Lembra o que te fizeram, lembra o que aconteceu, lembra como as tuas pernas balançaram, lembra como o teu chão abriu, lembra como aquilo te marcou. Demorou muito tempo para você voltar ao normal. Ficou sequela, ficou hematoma. Por muito tempo os fantasmas te rondaram. Mas aquilo lá atiraram para matar. Atiraram para matar. E você não morreu. Xarabacocefá. Todo ataque do diabo é para matar. E você se deu conta que até hoje ele não conseguiu. Todo ataque do inferno é para aniquilar você. E já você se deu conta que quando o tiro está chegando, uma mão invisível surge e desvia a bala, desvia o ataque. Satanás está com a língua para fora, porque ele tenta, e o anjo de Deus se levanta. É anjo acampado ao pé da cama, é anjo acampado ao lado da empresa, é anjo acampado no carro, é anjo acampado no ônibus, é anjo acampado na segurança da tua vida, é anjo acampado ao pé do teu ouvido, é anjo acampado andando com você, falando com você. É tiro de morte, é salvação o tempo todo. Tem memórias que curam. É por isso que eu não vou parar, é por isso que eu não vou sucumbir. Comece a agradecer a Deus. Comece a lembrar e a agradecer a Deus. Comece a lembrar. Tem memórias que tiram você dessa depressão hoje. Tem memórias que tiram você dessa depressão hoje. Tem memórias que curam. Lembra que a força vem dele. Lembra do sofrimento dele. Lembra que a obra é por ele. Lembra que ele perdoa os teus pecados. Lembra que ele está vivo e presente. Lembra que ele é Deus.